Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Denise Meu nome é William. e nós estamos aqui para mais um vídeo onde nós vamos compartilhar com vocês algumas experiências que nós tivemos com Deus. Isso, experiências essa que fizeram a gente mudar de vida, né? Fez a gente ter uma transformação e realmente fez a partir dali a gente tomar outros rumos em nossas vidas. Isso, apesar de termos nascido em berço evangélico, como alguns dizem, foi necessário esse encontro com Deus de algumas formas assim nas nossas vidas. São várias experiências, mas hoje eu e o William vamos contar cada uma para vocês terem uma ideia de como que Deus trabalha, de como que Deus age e que é necessário a gente ter um encontro com Deus. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve agora, ativa o sininho das notificações, me segue lá no Instagram, que é denise.lunaoficial. E se você não viu os outros vídeos, essa é a oportunidade de você assistir para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, ficar por dentro das informações e, claro, o principal, ser abençoado e abençoada por Deus. Gente, antes de contar as nossas experiências, né, eu gostaria de deixar para vocês um versículo para meditação, né, que eu creio que se encaixa no que a gente vai compartilhar com vocês, né, que fica em Jó 42, versículo 5, que diz: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E eu creio que quem conhece a história de Jó vai entender o que a gente vai contar para vocês. E se você não conhece, medita nessa palavra, medita na história dele, que você vai entender que mesmo que você conheça Deus, é necessário você ter um encontro, ter uma experiência com ele para que você possa ampliar a sua visão da grandeza e do poder e da soberania de Deus. Bom, para começar, quando eu tinha 18 anos, assim como, não vou dizer todos, mas a maioria dos jovens quer sair de casa, quer ir morar sozinho, é um pouco inconsequente e foi isso que eu fiz. Com 18 anos eu me relacionei com uma pessoa, briguei com os meus pais porque saí de casa contra a vontade deles e fui morar sozinho, já tinha um emprego onde eu ganhava bem e comecei a achar que eu estava tocando minha vida certo daquele jeito. Fui me afastando da igreja, como a Denise disse no começo do vídeo, nós dois nascemos em berço evangélico, todo mundo fala, né? E só que nesse período da minha vida eu simplesmente me afastei. Eu nunca fui de balada e nem nada disso, mas essa situação da minha vida me fez me afastar literalmente. Eu já não tinha mais vontade de ir para a igreja, não tinha mais vontade de participar de nada. Eu sempre fui participativo na igreja, tanto em grupos quanto na questão musical, sempre toquei. E nesse período da minha vida eu desanimei de tudo, saí. E essa pessoa que eu me relacionei também não ajudava em nada, porque ela também não era da igreja. Então, uma coisa ajudou na outra e me afastei literalmente. Foram um ano morando junto com essa pessoa, só que ao todo 3 anos fora da igreja. 2 anos bem mais ou menos, ia e não ia, e um ano literalmente fora, que foi o que eu morei com essa pessoa. Nesse período, a minha vida foi virando de ponta cabeça, por conta de tudo foi piorando, mesmo que eu ganhasse bem no meu emprego, parece que o dinheiro não rendia. Eu sabia que eu estava começando a andar com as pessoas erradas, indo para lugares errados, comecei a beber na roda dos amigos do serviço, comecei a querer a fazer coisas além daquilo que eu nunca tinha feito na minha vida. E aí, nesse período, a gente que tem o conhecimento da palavra, que sabe o que é certo, o que é errado, sabe o que a gente tem que fazer da nossa vida, a gente começa a ver que a gente está indo por um caminho que não vai ter frutos lá na frente. Só que a gente fica cego espiritualmente e não enxerga o trabalhar do inimigo para manter a gente naquele lugar. E aí eu continuei nessa vida por um ano exatamente. Quando eu estava perto de completar um ano que eu estava nessa vida, eu comecei a ter sonhos comigo voltando para a igreja, comigo tocando na igreja, participando do grupo de jovens. Só que eu não quis dar atenção para aquilo. Meu coração sentia a falta. Minha alma, né, gritava por socorro por conta dessa situação, porque a gente que já teve convívio com o Espírito Santo sabe o quão maravilhoso é ter o Espírito Santo nas nossas vidas, né? Ser guiado por Deus. E nesse momento eu comecei a ter esses sonhos, não dei ouvido, continuei, falei, não é nada não, é coisa da minha cabeça.
E aí nesse período eu fiquei doente. Eu comecei a ficar muito mal, no começo eu achei que era só uma gripe, só que foi piorando, eu comecei a sentir muita palpitação no coração, exagerado, um cansaço e muito ruim. E aí quando eu cheguei ao ponto de ir no médico, eu já estava com arritmia cardíaca. Já tive que ser internado às pressas porque eu estava com uma pneumonia bacteriana, né? Eu não sei se é assim que fala, mas eu peguei a pneumonia através de uma bactéria. E aí eu já tive que me internar à base de antibióticos e tudo. E fiquei bem fraco. E na primeira semana que eu estava internado, os remédios não faziam efeito. E aí foi preciso. Eu tinha muita febre porque a bactéria queria se proliferar e meu corpo queria reagir. E aí o antibiótico não estava eliminando essa bactéria que estava no meu pulmão. Quando, passado uma semana, na outra semana eu peguei e entrei com remédios mais fortes. E aí que foi que eu comecei a ter uma melhora, mas lá no fundo, lá no hospital, eu sabia que Deus estava chamando a minha atenção para que se naquele momento eu fosse embora, se eu morresse, eu sabia que eu não ia para o céu. Porque eu estava numa vida totalmente errada, fora dos caminhos de Cristo, fora daquilo que ele já tinha planejado para mim. Então, eu resolvi, lá dentro do hospital, eu meditei bastante, né? Refleti muito na situação que eu estava vivendo. E realmente, se eu morresse, eu não ia ser salvo pela situação que eu vivia. E aí, quando eu saí do hospital, para vocês verem como a gente é teimoso, imediatamente eu não voltei para a igreja. Eu ainda falei, mais ou menos depois eu volto. E aí, fora do hospital, eu ainda comecei a piorar de novo. E aí foi quando eu fui pensando mais ou menos que eu deveria mudar de vida, fui começando a colocar minha cabeça no lugar, e aí eu já tinha brigas constantes com a pessoa que eu vivia, e aí foi uma decisão que eu tomei. Meus pais me ajudaram muito também, mesmo com a nossa rebeldia, eles sempre nos ajudam. E aí foi que eu resolvi a gente se separou, né? Eu larguei dela, voltei a morar com os meus pais e decidi tomar um rumo na minha vida que eu voltaria para a igreja. E aí eu voltei, me reconciliei na igreja que eu era. Meus pais já eram do Ministério de Madureira, que é a igreja que a gente congrega hoje, mas eu me reconciliei na época na igreja do Belém, onde eu ia, porque tinha muito contato com os jovens de lá. E eles me acolheram muito bem. E aí depois de um tempo lá eu passei aí para a igreja que eu congrego hoje. E tô até hoje, já fazem uns 5 anos mais ou menos que eu estou lá. E assim, essa reconciliação, esse período que eu passei difícil, a partir do momento que eu retornei para a igreja, eu decidi realmente viver a vontade de Deus para minha vida. Muitas coisas mudaram a partir daquele dia, dessa situação que eu passei, e a partir do momento da minha decisão de voltar para a casa de Deus. Porque por mais que a gente ache que com as nossas forças nós vamos conseguir, a gente não vai conseguir. Se nós não estivermos na direção de Deus, fazendo o que Deus pede, o que Deus manda, e vivendo, se com Deus as dificuldades já nos enfrentam, já nos afrontam, na verdade, e já tentam nos derrubar, imagina sem Cristo. Então, a partir dessa situação na minha vida, foi a porta de entrada para eu realmente virar a chave e mudar e hoje estar aqui casado, com um filho, somos líderes dos adolescentes da nossa igreja, temos agora começando esse canal e assim, Deus tem falado muito às nossas vidas, graças a Deus tudo se transformou a partir dessa situação que eu vivi. Então essa experiência que eu tive, para mim foi de grande ajuda, até como lição de vida que eu sempre que eu posso eu conto para alguém que está precisando. E assim, aí ó, tá vendo? Aí o resultado da A obediência. audiência veio até trazer um cavalinho. É isso, essa experiência foi de grande ajuda para minha vida e eu creio que alguém que está ouvindo vai servir de grande ajuda. Então não perca tempo. Vá enquanto há tempo. Não precisa esperar você quase morrer para voltar para Cristo. Não precisa você esperar você passar pelo vale da sombra e da morte para você reconhecer que Cristo é o seu Deus e que você precisa andar junto com Ele. Porque com Cristo, mesmo na dificuldade, você sabe que o resultado final vai ser uma grande bênção para a sua vida. E era o que eu não tinha. Então, quando nós estamos caminhando com Deus, tudo vai cooperar para o nosso bem. Então, que quem estiver ouvindo possa entender que às vezes essa situação que você está passando é simplesmente para você
cair a ficha e falar, não, eu preciso andar com Deus. Bom, gente, como o William falou pra vocês, a experiência que o William teve foi aquela questão de você se afastar da presença de Deus e você reconhecer que você precisa de Deus, né? Às vezes a gente só começa a sentir falta quando a gente está longe. Às vezes a gente só começa a dar valor quando a gente se afasta da presença de Deus. Eu passei por um processo um pouco parecido, mas não é o que eu vou contar hoje, né? Eu vou deixar esse para uma outra ocasião. O testemunho, a experiência que eu vou contar para vocês hoje é de uma cura que eu recebi. E assim, eu ganhei o Lucas no ano de 2018 e quando foi no ano de 2019 eu tive que fazer uma bateria de exames, né? Que depois que você ganha neném você tem que fazer. E aí, num desses exames, foi constatado uma alteração. E a médica falou que encontrou um cisto no meu ovário esquerdo. E ela falou assim, bom, esse cisto aí, ele não vai sair de você, né? Devido ao tamanho, à forma. Porém, eu vou pedir para você fazer alguns outros exames para a gente verificar que tipo de cisto é esse, como que a gente vai lidar com esse cisto. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um exame de sangue, né? Pediram alguns exames para fazer, só que eu tive que passar por um especialista nessa área para ele verificar esses exames, esse primeiro exame que deu alteração. Então eu fui lá, levei os exames e ele falou, Denise, é verdade, você tá com cisto, né, no ovário esquerdo, porém eu vou pedir para você fazer uma ultrassom que ela é específica para encontrar esse tipo de cisto, para ver a dimensão que ele tá, para verificar como que ele está localizado no seu ovário para a gente tomar uma decisão. E também eu vou pedir para você fazer um outro tipo de exame, né, de tumor, e a gente vai estar verificando no seu sangue se você está com algum câncer, né? Aquela coisa toda que os médicos vêm falar para você. Quando eu saí do hospital, eu conversei com o William, né? Falei que tinha tido essas alterações. E aí, quando a gente chegou em casa, muito tranquilo, né? Eu falei para ele, bom, eu acredito que Deus sempre tem um propósito para todas as coisas. E se Ele permitiu com que eu venha enfrentar esse novo desafio, eu tenho que estar firme. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar os exames e até o dia do exame a gente vai orar. Eu vou fazer um propósito de oração e se for necessário ter que passar por alguma cirurgia, que Deus tome a minha frente e que essa cirurgia venha dar tudo certo. Se for necessário que eu tenha que tomar algum tipo de remédio, de medicamento, que Deus tome a minha frente, que esse medicamento venha fazer efeito. E se for um propósito para que Deus venha me curar, para que no próximo exame, quando eu fizer, esse cisto não esteja mais, então que Deus tome a frente e que Ele me cure. Então, a gente foi orando, né? Acho que foi uns 2 meses de oração. Foi até fazer o outro exame. Até fazer o outro exame, demorou esse período, né? E assim, Deus, ele fala muito comigo através de sonhos. Então, todo dia Deus fala comigo através de sonhos, né? E antes de chegar, eu acho que estava faltando umas 3 semanas para mim fazer esse exame, a gente orando, né? Orando, pedindo para Deus, para que Deus venha intervir, porque eu creio que tudo que acontece na nossa vida tem um objetivo. Entendeu? E aí eu orei e falei, Deus, eu não sei qual que é o objetivo que o Senhor quer fazer na minha vida, mas que o Senhor venha fazer a tua obra, se é cura, se é cirurgia, independente do que eu tiver que passar, eu creio que eu já recebi a vitória, porque eu acredito que o Senhor tem um plano muito maior do que isso. E aí uma bela noite, eu acordei de madrugada e ali eu orei, apresentei a Deus, né, esses exames que eu já tinha feito, os exames que eu ainda ia fazer. E aí eu voltei a dormir. Aí quando foi de manhã eu sonhei que chegava uma irmã, ela falava assim, Denise, pode ficar em paz, que você já está curada. Você vai fazer o exame e não vai constar nada, porque Deus ele já te curou. Quando eu acordei, eu recebi, agradeci a Deus e falei, Deus, eu tenho certeza que o Senhor me curou, que eu vou fazer o exame e não vai acontecer nada, porque foi esse o objetivo que o Senhor quis. Se o Senhor quisesse que eu tivesse que passar por uma cirurgia ou tomar algum remédio, o Senhor ia falar comigo. Mas neste momento, nessa situação, o Senhor quis que eu fosse curada. Então eu recebo a cura. Tudo bem. E mesmo assim eu orando, né? Mesmo que eu recebi essa palavra, eu continuei orando até o dia, porque o objetivo era orar até o dia do exame. Chegou o dia do exame, né? Eu fui lá fazer, e aí a médica, né,
quis conversar comigo, né? Explicou todo o procedimento do exame, como que funciona o exame. E ela falou assim, Denise, onde que estava localizado o cisto? Eu falei, bom, pelo que o médico falou e consta no antigo exame, né, que eu tive que levar, o cisto consta no ovário esquerdo. Ela falou, então tá bom, então a gente vai analisar aqui tudo aqui dentro de você e aí eu já vou te falar como que tá esse cisto. Aí ela foi conversando e ali ela fazendo o exame e conversando, ela falou, bom, o ovário direito tá tudo bem, tá no lugar certinho, ele tá perfeito, o seu útero tá limpo. Aí ela falou, onde que tava mesmo o cisto? Eu falei, no ovário esquerdo. Aí ela foi lá, nossa, Denise, tem certeza? Qual que era a dimensão? Eu falei, bom, pelo que o médico falou, o cisto já tinha 2 centímetros. Aí ela, bom, eu vou verificar aqui de novo. Aí foi lá, verificou de novo. Ela falou, bom, Denise, realmente aqui no antigo exame consta que você tava com cisto. Porém, esse exame agora, o cisto não tá mais aqui, mas eu vou dar uma olhada de novo e eu vou pedir para você olhar pro computador que eu vou te mostrar. Aí eu, tudo bem. Aí ela foi lá, me mostrou lá no computador. Ela falou assim, Denise, eu não sei se você acredita em milagre, mas você não tem mais cisto. Eu falei, realmente, eu acredito em milagre, porque Deus já tinha falado que não ia ter mais. Ela falou, então tudo bem, eu vou digitar aqui, vou fazer a conclusão aqui do seu exame e pode ficar em paz que o seu útero está totalmente limpo, o seu ovário e o cisto que o médico falou que você tinha, não tem mais. Eu falei, amém. Aí ela falou assim, tem algum outro exame que você tem que fazer? Eu falei, bom, eu tenho um exame de tumor, né, de câncer, que eu preciso fazer e pegar o resultado. Oi. É o Lucas, gente. Pera que eu já vou, tá? E aí eu fui lá e ela falou, então tá bom, então aguarda fazer esse outro exame, porque se ainda tiver alguma alteração, vai constar nesse outro exame. E aí passou mais 2 semanas, eu fiz o outro exame e graças a Deus não tive nenhum índice de câncer, né? Até o médico pediu o exame que eu tinha feito, eu mostrei pra ele e ele falou, bom, Denise, olhando aqui esses 2 exames, um você tinha e o outro você não tem. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Na nossa vida, a gente sempre vai ter um encontro com Deus. Às vezes, como o William, né, tipo, afastou da igreja, teve um relacionamento conturbado, que Deus teve que entrar, abrir os olhos dele, abrir os olhos dessa moça. Eu creio que ela também teve um encontro com Deus. E esse foi um dos encontros com Deus que eu tive de cura. Porque Deus, ele trabalha na nossa vida diariamente e ele sempre quer mostrar o poder, a grandeza e a soberania dele. Então, assim, se você ainda não teve um encontro com Deus, não viva só a base da experiência de outras pessoas, né? Às vezes Deus ele quer mostrar para você o poder dele. É bom a gente contar o testemunho. Ai, nossa, uma amiga minha foi curada, um amigo meu foi liberto, mas Deus ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer realizar um milagre na sua vida e é necessário você abrir o seu coração para Deus. É necessário você se entregar para a vontade e confiar nele. Porque quando a gente confia em Deus, Deus ele nos leva em lugares que jamais a gente imaginaria chegar, como a gente agora está no canal. Jamais a gente ia imaginar que Deus ia preparar esse canal para a gente compartilhar as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Mas Deus ele tem trabalhado diariamente no nosso coração para que a gente possa entender que o objetivo que Deus tem na nossa vida é muito maior e que os nossos sonhos é pequeno diante dos sonhos que Deus tem para a nossa vida. Então, se você está passando por algum processo de afastamento da igreja, alguma enfermidade ou conhece alguém que está passando por um desses processos, ore, peça a Deus para que Deus venha intervir, que eu tenho certeza que Deus ele vai ter um encontro com você e com essa pessoa e você vai ver o milagre. E mostra para essa pessoa esse vídeo também. Isso, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. É necessário a gente contar para as pessoas o poder de Deus, a gente não pode guardar. O evangelho é boas novas, e boas novas é isso, é milagre, é cura, é restauração, é livramento. Então compartilhe aí com a sua família, com os seus familiares, para que mais pessoas possam ser edificadas e abençoadas através de uma dessas experiências que nós contamos para vocês. Então, compartilha aí e segue a gente aí no canal e na próxima semana a gente tem vídeo novo para vocês também. Até sexta que vem. Até sexta, gente.